E aí, galerinha, tudo bem? Todos bem? Nesse dia de hoje? Então, a palestra de hoje, ela veio de um lugar de que a gente sentiu que foi algo recorrente em mais de um jogo. Então, assim, não fiquem, ai, fui eu, foi muita gente. Tá? Essa questão de a falha do jogo, né? A maneira como o jogo trata a falha, acabar com o esperançar. O jogo tinha toda uma ideia, toda uma construção de como ele ia tratar esse esperançar e uma narrativa mais otimista e tal. E daí, no fim, acabava tudo em falha. E, né, nada. Nada acontecia, acabava na derrota, na depressão, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre maneiras de tentar evitar isso. O pior é que o Mancha disse fui eu, mas pro Mancha eu disse essa palestra ao vivo, na conversa lá. A gente teve essa conversa sobre a falha no chat durante a jam. Mas bora, né, falhar não é uma opção. Então, como evitar que a mecânica estrague o esperançar de vocês? Que como a gente falou lá no começo, a mecânica, o esperançar não precisa estar na mecânica, mas a mecânica também não pode ir contra o esperançar, né? Não, isso é numa palestra futura. A Rai falou ali, vamos falar de Spinoza e Paulo Freire hoje, ou isso é numa palestra futura? Isso é semana que vem. Hoje a gente vai falar um pouquinho de mecânica e de falha, tá? Porque assim, a gente tá muito acostumada com a ideia de rola um teste para ver se tu consegue, né? É uma lógica muito comum no RPG, nos RPG de D20, essa ideia. O jogo tá no sucesso na falha, o objetivo do jogador é o sucesso, e aquela coisa de pra te jogar, tu tem que ter sucesso, né? Que basicamente é isso. Tu tá jogando um D&D da vida, se tu não tiver sucesso, tu não faz nada, né? O que acontece? Tu tentou e falhou, próxima pessoa tenta fazer alguma coisa que tu não conseguiu, né? E assim, é algo que funciona para alguns jogos? É algo que funciona para alguns jogos, tá? Aí faz tempo, assim, não é o que eu mais gosto, nem nada disso. Mas a questão é que ela não é a única opção que tem. E aí a minha pergunta para vocês é: ela funciona dentro da ideia de esperançar? Ser essa coisa binária entre eu vou conseguir ou eu vou falhar? Ou eu vou conseguir mais ou menos e eu vou falhar? Porque às vezes tu ainda coloca um sucesso parcial aí no meio, mas eu acho que, tipo, essa chance de falhar, ela é a melhor opção pro esperançar, né? Então, principalmente a ideia da falha definitiva e total, né? Então, assim, hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso, sobre se tem como criar um jogo em que o sucesso é garantido, que eu sei que eu vou conseguir, ainda dá, né? E sim, o Mancha falou ali no chat sobre hoje vamos se acostumar a pensar no RPG além do D&D, né? Então, sim, vamos se acostumar a pensar no RPG além do D&D. Então vamos lá. Vai ter, assim, muitos GIFs de Andor, muitas imagens de Andor, muitas referências a Andor nesse. É meu, né? Afinal de contas, tem o tempo todo, mas vai ter nos slides também. Mas então vamos lá. E se não tivesse chance de falha, né? Que assim, nesse RPG mais tradicional que eu tava falando, a falha é que cria tensão, né? Porque senão eu só dizia o que eu vou fazendo e as coisas acontecem e pronto. Mas não é só eu dizer que as coisas acontecem, porque eu posso não conseguir fazer as coisas. Eu posso falhar, né? Então, é aí que tá o jogo, né? Não é só eu contar a história. Tem um jogo, porque eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ter que tentar, eu vou ter que usar meus atributos e todo esse negócio. E aí, assim, até em jogos em que a gente vai numa ideia mais otimista, a gente tá pensando numa lógica mais otimista, de maior chance de sucesso, em que não, sei lá, o mundo não é tão cruel e tão difícil, tipo um Tales from the Loop da vida, que tu é tipo crianças bonitinhas, fofinhas, tentando fazer coisas numa vibe filme dos anos 80, a gente ainda tem falha,
a gente só tem menos chance de falha, né? A gente não tira a falha, a gente aumenta a probabilidade de sucesso, né? Mas hoje a ideia é pensar além da falha mesmo. É deixar a falha de lado, né? Não focar nela. E tem muito jeito de fazer isso, tá? E a minha proposta hoje aqui é falar sobre como eu fui encontrar isso, o princípio da incerteza. Roubei da Rai, inclusive, tá ali no chat. Obrigada. No meu jogo, sem contar com o risco de falha. Porque quando eu sem querer criei um jogo que não ia ter falha como risco. Tá? E a Mônica tá aqui para provar que no primeiro playtest esse foi o problema. Mas a gente já chega lá, calma, eu tô dando spoilers em mim mesmo. Então vamos lá. Tudo começou com esta pessoa aqui, Júlio Matos, que lançou lá no grupo do Caquitas sim, a Rai roubou da física, eu roubei da Rai e tá tudo bem. O princípio da incerteza, no caso. Mas tudo começou porque o Júlio disse: e se tivesse um jogo, um RPG, que o dado decidisse a atuação? Tá, foi assim que tudo começou. Eu tava vivendo a minha vida, estava na paz, sem esse negócio de fazer joguinho, entendeu? Ia lá, jogava os joguinhos dos outros, dava uns pitacos, mas eu tava de boa. Não tinha me metido com esse negócio de game design, que é um problema, né? Todo mundo tá aqui. Quanto mais tu te mete com game design, mais tu te mete com game design. Quando tu vê, tu tá... Alguém tava falando hoje, no meio de um jogo, começando o próximo, né? Aqui estamos. Mas o Júlio falou isso, e se o dado decidisse a atuação, e eu disse não. Não, de maneira nenhuma, que horror, jamais. Essa foi a minha primeira reação. Essa geralmente é a minha primeira reação, eu sou um pouco dramática. Aí daqui a pouco, testificou aquilo na minha cabeça, né? Daqui a pouco eu tava tipo, não, para. Pode ser. E se? Tá, e se o dado decide atuação? Então, se o dado decide atuação, se eu, né, eu vou decidir se eu consigo ou não, porque normalmente é o contrário. Eu digo o que eu vou fazer e o dado me diz o que eu consigo ou não consigo fazer. E aí eu pensei, se eu trocar essa lógica, né? E foi assim que começou o Contagem Regressiva, que não tinha esse nome na época, e nem Contagens. Mas foi assim que surgiu, tipo, a mecânica central, a primeira coisa, a primeira faísca dele, que era centrado nessa ideia de como as coisas acontecem, né? E foi por isso que eu fui fazer um jogo de espionagem. Porque eu pensei, tá bom, se isso é o tipo, se essa é a mecânica do jogo, eu preciso de um tipo de história em que o como as coisas acontecem importa mais do que o se as coisas acontecem. Né? E eu pensei que espionagem podia ser um tema legal, e aqui estamos. Vocês vão ver que eu tenho muito pouco controle de como esse jogo foi se desenrolando, muitas coisas foram acontecendo comigo. Mas vamos lá. Então, assim, eu vou ter que falar um pouquinho do meu joguinho com vocês, então aguentem aí, tá? Eu juro que tem um propósito. Não tô aqui só falando pra vocês, sendo palestrinha do meu próprio jogo. Mas então, quando tu tira 1, 2 ou 3 no dado, porque tu rola um dado. É a primeira coisa que tu faz. Tu não diz eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tu diz eu vou lidar com tal coisa e rola um dado. 1, 2 e 3, tu vai ter soluções discretas. Tá? Que são qualquer coisa, e tá escrito errado ali, solução discreta, depois eu digo solução direta. É sempre discreta. Não repare. Mas soluções discretas são aquelas em que tu contorna o problema. E tu não chama atenção. Então tu não vai bater de frente com nada. Né? Tu vai se esconder de um guarda, hackear um negócio sem chamar atenção, passar desapercebido, alguma coisa assim. Tu não vai chamar atenção, tu não vai lidar diretamente com nada. 4, 5, 6 lidam diretamente com o negócio e eliminam o problema, tá? Mas chamam atenção. O Mancha falou ali no chat, pro tip, seu jogo normalmente fica melhor se tu der liberdade para ele ser o que ele precisa e não ser o que tu quer que ele seja. E sim, eu concordo. O Mancha tem muito mais propriedade para falar do que eu, mas eu concordo. Beleza até aqui? Pois é. Aí assim, né? Eu
euzinha, no auge da minha ingenuidade, que eu nunca tinha feito joguinho, nunca tinha tentado brincar disso. Achei que, beleza, tem uma mecânica, vamos testar, vamos ver o que acontece. Eu criei mais coisas, tinha umas especialidades, tinha uns outros negocinhos, dei uma floreada no negócio. Bora lá, é uma história de espionagem. Tipo, numa história de espionagem, tu tem que ser, né, discreto, mas também, às vezes, tu tem que cair na porrada e resolver as coisas mais diretamente. É assim que funciona, é assim que histórias de espionagem são. Então, assim, normalmente as pessoas vão fazer essas escolhas e vai dar tudo certo. Né? E aí, né, o Sweet Summer Child, talvez a única imagem que não é de Andor nesse slide, porque eu, na prática, não fazia diferença, né? A Mônica tava lá, ela jogou, inclusive ela fez o comentário de tipo, tá faltando a parte do jogo, porque a minha escolha ela é mais narrativa, ela não importa muito. E aí era isso, porque a falha seria a escolha do jogador, né? Eu escolheria, em vez de ter um sucesso direto ou um sucesso discreto, ter a falha, porque mas eu não tinha muito um motivo para isso, quando não fazia muita diferença, a não ser narrativamente, o que essa escolha faria, né? Então, por isso que o porquê alguém escolheria a falha. Porque nessa primeira instância não tinha nenhum motivo. Então, ele não tinha falha. O que era um problema, porque não tinha daí nada em jogo. Né? Ele tava meio que tipo, ok, tu só vai rolando dado e descobrindo como a história acontece. A Rai também concordou com o Mancha, ela disse, sim, eu diria que ser honesto com seu design é muitas vezes aprender a ouvir o que o teu jogo tá pedindo de você e diferenciar isso do que você quer dele. Exatamente. Todo mundo bem? E foi assim que a gente chegou nos contadores, que vão dar um nome pro jogo. Mônica, assim, ó, fale o que tu quiser, tá? Se tu quiser falar. Me interrompa. Toma conta. Tá, mas vamos lá. Então, os contadores. Os contadores surgiram porque eu precisava de algum lugar para registrar quando as coisas são diretas e quando as coisas são discretas. Tá? Justamente porque para fazer essa diferença. Se eu preciso que as pessoas cuidem entre resolver os problemas e chamar atenção, ou chamar atenção e resolver os problemas em vez de contorná-los, eu precisava de alguma coisa que marcasse em que ponto a história tá nesse rolê, né? Se tá em risco da missão ser descoberta, se tá tudo calmo, o que vai acontecer, né? Eu precisava de algo que registrasse isso. E aí começou a ideia dos contadores, tá? Então, o primeiro deles é o indicador de cena, que é esse reloginho que vocês têm ali, que vocês estão vendo. E ele é simples. Ele vai para a esquerda quando a solução é discreta, e ele vai para a direita quando a solução é direta. E ele vai mostrando o quanto a cena está sob controle. Porque tu está numa história lá de espionagem, um pouco de ação é bom, mas assim, explodir tudo, matar todo mundo, sair gritando, chamando atenção, não é muito secreto, né? Então, ele meio que vai fazendo isso, e ele vai e vem e vai, né? E aí eu fiz isso, mas ainda não ficou tenso. Porque ainda era meio que tipo, tu vai e vem, mas é só tu ir cuidando e só importa quando termina a cena. E meio que tudo bem. Aí eu pensei, não, ele tem que ser algo que tu tem que cuidar onde ele para. Se ele tá parado, se ele tá numa posição, algumas posições dele tem que ser perigosas. E foi assim que, se ele passar de 6, ele estoura, e aí dá tudo errado, elas perdem o controle da cena. Então, assim, se o contador tiver aqui e alguém rolar. Não, vamos dizer que ele está no. Né, aqui, o 6 é aqui mesmo, eu tava certo. E alguém rolar uma solução discreta, ele vai passar de 6. Uma solução direta, desculpa. Ele vai passar de 6. Então, se eu tô aqui, alguém rolou 5, ele estoura, deu tudo errado, foi um problema. Então é perigoso deixar ele parado aqui, porque eu nunca sei o que vai rolar no dado. Eu tenho que meio que voltar ele. Né? Mas, tudo bem. Aí o que as pessoas vão querer fazer? Vão querer deixar ele no 1. Mas daí eu também não quero, porque daí imagina que história chata. Tá sempre tudo bem. Imagina assistir uma história de espionagem que tá tudo sob controle em todos os momentos. Então, quando fica no 1,
pode dar ruim. Porque sabe quando as coisas estão indo bem demais? Quer dizer que algo muito errado vai dar. E é aqui no 1, quando o contador vai para cá, quando esse ponteiro vira para cá, pode rolar traições. Então, a partir daí, agora, aquela coisa que não fazia diferença qual aceitar a falha ou escolher a ação, começou a fazer sentido. Porque se eu tô aqui e eu rolei uma solução direta, em vez de estourar o negócio, eu posso escolher a falha. E deixar para outra pessoa tentar depois, entendeu? É melhor eu falhar do que eu botar a missão em risco. Tá, mas tu não disse que era sem falha? Então, eu menti um pouquinho para efeitos dramáticos de título de negócio. Tem falha. Eu disse que a falha não era uma opção, mas a verdade é que ela não é um risco. Ela é uma escolha. Tá? Então vamos lá. Aqui nós temos essa cena, que seria uma cena 4, cena de perseguição de carro. Na cena 4, o indicador começa no 4, que é onde ele está aqui. Então, essa cena ela tem um objetivo, que é escapar da perseguição de carro. E ela tem obstáculos, que são os carros que estão em perseguição, as câmeras de segurança na cidade. Os obstáculos, eles são as coisas que te impedem de escapar. Que te impede de escapar. Os carros que estão atrás de ti e as câmeras de segurança que mostram para os caras onde vocês estão. Né? Ed, sim, eu sei, eu menti. Tá tudo bem. Mas alguém o Bob tá me zoando ali no chat, tá dizendo a falha não é uma opção. Você escolhe a falha. Né? A falha não é uma opção para a mecânica, ela é uma opção para o jogador. Eu não terminei a frase. Mas enfim, então tu tem esses obstáculos que te impedem de chegar e tem os contratempos que vão ser as coisas que vão complicar a tua vida, entendeu? Que eles não vão necessariamente te impedir, se tu despistar dos carros, os capangas param de dar tiro em ti. Tu pode escapar dos drones, enfim. Então, assim, tu tem os contratempos que eles vão complicar a tua vida, que é os capangas são capangas nos carros, 2 drones e 2 capangas que pularam no carro das agentes. Beleza? Então, eles são o problema. E aí, tu vai ter que resolver isso ou usando as especialidades dos agentes, que não vem ao caso hoje, ou rolando dado e vendo se o indicador vai avançar ou retroceder. Tá? Cuidando para ele não estourar, para ele não ficar parado no 1. Beleza? E aí, assim, se tu escolhe a falha, porque essa é a questão, a ideia, que era a coisa que eu tava atrás, é de, tipo, tem opções, né? Então, eu rolo o dado, vejo qual solução vai dar e penso se eu quero mover o indicador de acordo com ela ou se é melhor falhar por hora e descrever a falha e aí ganhar uma guinada. O que a guinada faz? A guinada ela vai espelhar o contador. Então, se ele está no 3, tu pode voltar ele para o 4. Mas se ele estiver no 5, ele pode ir para o 2. Se ele estiver no 6, ele pode ir para o 1. Então, é assim, a cena estava quase sob controle. Ela estava no 5, ela estava o caos. Tu gasta uma guinada, tu acalma ela para o 2. Então, é um recurso útil de se ter. Né? Mas, quando tu escolhe a falha, porque a falha ela também tinha que ter um revés. Porque se tu só ganha um negócio quando acontece a falha, daí eu posso escolher a falha o tempo todo. A ideia era que sempre fosse uma escolha que tivesse prós e contras. E tu tivesse que pensar qual solução é melhor para cada momento, né? Então, assim, isso aqui é a cena. Tecnicamente, depois que a cena começou, quem tá narrando não pode botar mais coisas. Mas se alguém escolher a falha, aí eu posso. Então, assim, tu escolhe a falha. Pode ser que a cena complique, pode ser que não. Mas tu ganha guinada e tu não move o indicador o que ele ia mover e causar problemas. Dá para ver como isso tira aquela coisa de era só uma escolha e não tem consequências? Sim, não, talvez. Todo mundo dormiu. Sim, obrigada, Mancha. Então tá.
Mas calma que tem mais um contador. Porque, tá, esse contador, esse indicador vem, vai, volta, foi pra frente, voltou pra trás, e aí o que acontece? O que acontece é que, no final, a gente pinta o contador da missão. Pra dizer se a missão foi pra frente ou se a missão foi comprometida, né? Então, se o contador acabou de boinha ali, acabou no 1, 2 ou no 3, a gente tá vendo essas coisinhas que estão pintadas de verde, a missão está avançando, quer dizer que a gente conseguiu progredir a missão sem chamar a atenção indesejada para ela, sem causar maiores problemas, tá? Que aqui a espionagem mas não é tão James Bond assim, é um pouco mais, né? Não é assim, tu diz, oi, eu sou um agente secreto. Não é essa a ideia. Se acabar no 4, 5 e 6, a gente pinta do outro lado de outra cor, porque quer dizer que a missão ela tá em risco. Pode ser que as coisas deem errado. Beleza? E o que eu faço com isso? Eu rolo 2d6. Então aqui, vamos lá. Contem, eu não sei contar. A gente tá em 8, certo? 8 e 4. Então, se eu rolar no 2d6 e tirar até 8, ou 1d12 e tirar até 8, a missão foi um sucesso. Isso aqui vai ser, né? A gente vai jogar 6 cenas, no final ele vai estar todo pintadinho. A gente vai pintando ele aos pouquinhos. E aí, no final, se eu tirar de 1 a 8, nesse caso, seria um sucesso. Se eu tirar 9, 10, 11 ou 12, a missão falhou. Ok? Tá, mas então dá pra falhar a missão também. Sim, dá pra falhar a missão também. Veja bem. Mas, como de costume, falhar não é de todo ruim. Tá? Porque falhar a missão é a única maneira de ter uma nova especialidade, que é meio que upar. O Mancha tem uma pergunta. Sobre a falha escolhida. O que torna a mecânica interessante, então, não é nem falhar, nem suceder, mas sim que tipo de recurso e opções a gente dá para o jogador em cada caso. Pensando assim, ter uma falha onde nada acontece, como no D&D é sempre uma má escolha, eu amei a pergunta tendenciosa, eu queria dizer primeiro isso. E, na minha opinião, sim. Na minha opinião, é uma falha que, tipo, ela talvez já deu o que tinha que dar. Eu acho que existem outras opções de falhas mais interessantes. Porque eu acho que, tipo, a gente fazer o jogador ter que ter um sucesso para ele poder fazer alguma coisa. E se ele não tem um sucesso, nada acontece, a não ser que o narrador esteja de boa vontade. Eu acho sem graça. É meio preguiçoso, é o básico, é o óbvio. A gente pode fazer mais com isso. Né? E muitos jogos fazem. Né? Mas a ideia é meio que essa. Então, tipo, se tu falhar a missão, sabe aquela brincadeira de série que termina a temporada às vezes e deu tudo errado, o pessoal falhou, aí a equipe é dissolvida, todo mundo vai trabalhar em outro departamento, e aí tem que juntar todo mundo de novo no começo da próxima temporada, no próximo episódio, sei lá. É meio que essa ideia. Então, se vocês falham a missão, a equipe é dissolvida, todo mundo vai voltar para o treinamento, porque vocês estão precisando, né, se atualizar. Todo mundo ganha uma especialidade nova, que é o único jeito de upar no jogo, quando tu falha a missão, mas perde os vínculos. Então, de novo, tu ganha coisas, tu perde coisas. Talvez tu queira uma especialidade e tu não tá... Beleza, a gente faz vínculos de novo depois. Tudo certo. A ideia é que tu sempre vai ficar... A ideia, pra mim, é que a falha te tente. Ela seja uma tentação. Tá, mas eu podia falhar aqui. E tudo isso veio porque a gente foi jogar o Apocalypse Keys, que eu nem gostei tanto como jogo, mas não vem ao caso. E a gente falhou a primeira missão completamente por acaso, assim. A gente foi jogando e aí a gente rolou e falhou. E foi uma narrativa tão legal. Eu acho que de todas as missões que a gente jogou, que a gente falhou, foi a mais legal. E a gente normalmente não tem isso, porque a gente joga focado no sucesso. Que a nossa missão, enquanto jogador, na maioria dos jogos, é o sucesso, é conseguir fazer as coisas e não falhar. E eu acho que um pouco a minha ideia de
não só dar a escolha da falha, como ela ser uma escolha interessante, uma escolha que tu vai pensar, assim. Porque, sei lá, tu não vai partir em direção à falha, tu vai partir tentando fazer a missão, mas de repente tu já pintou 4 espacinhos ali de falha da missão, né, de missão comprometida, e tu pensa, e se a gente deixar a cena descarrilhar aqui? E se a gente abrir a chance da falha, né, e ver o que acontece? Porque não é de todo ruim a falha, essa é a ideia. Beleza. Sim, eu acho que falhas que transformam a narrativa são o canal, foi o que o Bob falou ali. Mas eu também gosto que a falha seja escolha das pessoas, porque eu acho que daí a gente consegue encaixar a falha onde ela é interessante para a história e onde ela não vai nos frustrar, né? Mas eu já chego lá. Eu espero. Então, eu sou muito engraçadinha, gente, minhas piadocas. Porque, beleza, não tem falha. A ficha, ela só tem uma especialidade e todo o rolê é a missão. A missão vai dar certo, a missão vai falhar. Tudo vai para os contadores, vai para o indicador, que vai para o registro da missão, que é esse aqui, para ver se a missão vai ter sucesso ou falha. As consequências estão aí, certo? Em manejar esses recursos. A Rai ali do Farol do Leocórnio falou no chat, respondendo a pergunta tendenciosa do Manche. O tendenciosa aqui é elogio. Olha, quando me ensinaram game design, me disseram que sim, que ter uma intervenção do jogador que não afeta o estado do jogo de forma nenhuma tende a ser uma falha de design. Mas, claro, pode ter momentos liberados para isso. Se eu não quero que você mate galinhas, eu, designer, não deixo você matar galinhas e pronto. Mas e que isso deve ser considerado intencional. Sim, a ideia é tu querer fazer. A gente. Calma aí. E aí, assim, falando justamente sobre isso, eu não queria que tivesse ponto de vida no jogo. Porque eu queria que fosse uma ideia de trabalhar em equipe e as consequências fossem para a missão, fossem no coletivo. Dito isso, eu pensei que para um jogo de espionagem, uma agente morrer é uma narrativa legal. É uma narrativa que faz parte das histórias de espionagem. E que eu queria pro meu jogo. Eu queria dar essa opção para pessoas jogando. E aí, eu pensei, o que eu faço? Como é que eu faço isso? Vou botar ponto de vida? Não vou. Logo de cara, né? Exatamente, tem um 007 que chama Um Bom Dia para Morrer. Vamos, né? A ideia é uma narrativa legal para esse tipo de história. E aí, o que eu pensei? Vou dar a escolha. Se alguém quiser que essa personagem morra, vou dar a escolha para essa pessoa. E aí, se ela quiser, se ela achar que é legal pra história naquele momento a personagem dela morrer, ela pode morrer. E eu disse, beleza, eu preciso do quê? Eu preciso de uma recompensa legal. E aí, o que eu pensei? Eu tenho esse registro da missão, né? Que é essa coisinha ali, esses 12 quadradinhos pintadinhos que vocês estão vendo na tela. Então, o que acontece se eu dizer que a minha personagem vai morrer? Ele vai inverter. Então, se ele tá de 4 a 8, ele vai pra 8 a 4. Ele não precisa estar todo pintado também. Ele podia estar 3, 6. E aí ele vai ficar 6, 3. Beleza? Troca as corzinhas, né? Então, era isso. Então, se tu quiser, tipo, nossa, a missão tá quase falhando e eu acho que, tipo, a minha personagem ia querer muito que essa missão desse certo, beleza, tu narra como, o que ela faz, como é que ela vai se sacrificar, ela salva a missão. Mas aí eu também pensei que em história de espionagem, ninguém tá morto pra sempre. E aí eu pensei, se eu vou dar a escolha da pessoa morrer, por que eu não vou dar a escolha dela voltar? E eu dei a escolha dela voltar. E aí tu pode fazer a mesma coisa, só que tu reverte de novo o contador, né, esse registro. Não na mesma, pode ser na mesma missão, pode ser numa missão futura, aí não me importa. Quando tu escolhe, tipo, não, ok, minha personagem, daí tu narra como a tua personagem morre, escolhe morrer, reverte o registro da cena, cria uma personagem nova pra ti, é rapidinho de montar personagem, tu escolhe 2 coisas, tá pronto. Bora lá. Daqui a pouco eu penso, tipo, pô,
seria legal trazer minha personagem de novo. Porque eu acho que vai ser legal pra história, ou porque eu queria reverter de novo o registro da missão. A missão tá quase falhando de novo e eu acho que eu podia trazer minha personagem de volta pra ela dizer que ela vai salvar a missão. Beleza, perfeito. Traz tua personagem de volta. Só troca de personagem, não joga fora a tua ficha, fica com ela ali, traz ela de volta, pronto. Exatamente, sem corpo, sem morte. E às vezes na espionagem até com um corpo sem. Porque às vezes tem, sei lá, um corpo falso. Não sei, é uma agência de espionagem, elas têm recurso, né? Beleza. E assim, naquela coisa que a gente falou lá no começo sobre o jogo e se descobrindo, eu fui pensando muito. Muitas coisas desse jogo e como a falha, as coisas foram surgindo e sendo criadas para ele, foi muito a ver com a ideia de histórias de espionagem, o que elas pedem, o que é legal para elas, o que faz elas serem interessantes e legais, né? E histórias de espionagem tendem a ser histórias de tensão, né? E aí, não tão intencionalmente, mas depois eu liguei a fala do Hitchcock, né? Que é basicamente, tipo, se tu coloca uma bomba debaixo da mesa, que tem duas pessoas conversando, sentadas a essa mesa, se tu não mostrar a bomba e demonstrar elas conversando e ela explodir, tu surpreende a tua audiência. Mas é tipo, "Ah!", e acabou. Se tu mostrar a bomba e aí mostrar as duas pessoas conversando, tu cria suspense, né? A partir daí, a cena é tensa. E aí, é para esse lado que eu queria levar os contadores. Porque se a tensão não tá no medo de falhar, porque não existe o medo de falhar, né? Como eu disse, tu tem muitas escolhas e como vocês viram, tem muitos recursos para evitar a falha, se tu quiser. Tu pode evitar ela quase sempre. Acho muito difícil tu falhar nesse jogo se tu não quiser, né? Se não for algo que tu deixou acontecer. Então, a ideia é que os contadores levariam a essa tensão. Principalmente esses dois, que são as artimanhas e as traições que vêm do relógio, do indicador da cena que vocês já conhecem. As artimanhas, lembra que eu falei que tu pode contornar os problemas ou resolver eles? Quando tu contorna eles, eles vão virar artimanhas. Que eu posso usar, lembra quando a pessoa falha e eu posso botar mais coisas na cena? Eu vou ter que gastar as artimanhas. Então é aquela coisa. Se tu falhar e eu tenho 2 risquinhos, a chance de eu fazer estrago, né? Eu, a narradora, no caso aqui, a gente dupla, fazer estrago é pequena, né? Eu tenho pouca coisa para botar. Mas se eu tô com esta linda ali, que eu não sei contar quantos tem, mas eu tenho vários, eu tenho mais de 10. Eu tenho tantos risquinhos quanto horas que o Fux falou no dia de hoje. Aí é tenso. Tu pode escolher a falha, mas a cena pode ficar muito mais complicada. Mesma coisa a traição, porque a traição, como eu já falei, ela pode acontecer quando o contador tá no 1. Ela pode acontecer quando a gente resolve duas coisas do mesmo jeito, então ela se torna previsível, que é porque eu quero que as pessoas sejam criativas e não usem sempre a mesma especialidade para resolver todo o negócio. E quando eu tô com 12 aqui. Então, o jogo acontece contigo cuidando desse negócio. Se tá no 1, tu tá tenso, porque a qualquer momento eu posso gastar minhas artimanhas. Se eu tô com muita artimanha, eu posso trair a qualquer momento, e tu não sabe quando essas coisas vão acontecer. Esses contadores, ao contrário da ideia do escudo, né, e do teste atrás do escudo, e atenção, é porque eu não sei o que aconteceu com o teste, eu escolhi fazer o contrário. É uma boa pergunta se o Fux ainda tá falando, não sei. Tragam aí a informação. Mas eu tô ali olhando, né, esses contadores a todo tempo e a todo tempo eles estão ali. É tipo, olha, pode acontecer uma coisa ruim aqui, pode complicar a cena. E assim as coisas vão acontecer, né? É assim que a tensão vai acontecer. Ela vai acontecer porque tu tá vendo o contador, tá vendo coisa subir. Então, talvez tu vai ter que fazer escolhas diferentes. Ou tu vai ter que escolher aceitar o risco, né? Mas a tensão é essa. E no fim eu acho que eu vou levar só 1 hora, porque eu falo o quê? Eu falo rápido. Mas desculpa, gente.
Tem mais um contador, então deixa eu ver se vocês têm algum problema até aqui. Eu juro que esse é o último. By the way, os contadores pró-Palestina foi um acidente feliz. Ó, beleza. Vamos lá, então. Sim, a gente tem mais um contador. Esse contador é culpa da Comuna Jam, tá? É culpa da Mônica que tá aqui. Posso chamar publicamente. Da Mônica e da Flávia. A Flávia não tá aqui, mas a Mônica tá aqui. Posso culpar ela em pessoa. Amizade é uma coisa muito bonita. Mas então, o Contagem Regressiva, ele não era, mas pós-Comuna Jam, ele virou um jogo sobre uma agência de espionagem comunista tentando fazer a revolução sorrateiramente. Sabe aquela história que a extrema-direita adora falar de que existe toda essa conspiração comunista secreta que tem infinitos recursos e está fazendo várias coisas por baixo dos panos e botando clone pra cá e não sei o que pra lá e tudo mais? Imagina se isso fosse verdade. Que eu ia achar lindo, mas, né, assim, se tivesse todo esse dinheiro, essa organização. Mas aqui é o RPG, e o RPG é o lugar que a gente imagina as coisas, né? Como a gente queria que elas fossem. Exato, sósias, todas essas coisas aí, entendeu? O que vocês quiserem. É verdade. Tá? Então, lembra lá, peraí, deixa eu voltar. Desse negocinho aqui, que é o da missão? A gente chega nele e a gente rola o dado, certo? Se o dado cair no negocinho, nos numerozinhos que tá verde, a missão teve sucesso. Se ele cair no outro, a missão falhou. E a missão falhou não quer dizer que elas não conseguiram fazer o negócio, mas a missão chamou atenção, alguém traiu elas, alguma coisa não foi o que elas esperavam, tá? Isso, Jorge Soros tá financiando a Comuna Jam, exatamente. Através de clones do Caquitas iguais aos clones do Lula. Nossa, eu queria clones, pra fazer várias coisas. Aí, pra ficar trabalhando enquanto eu fazia joguinhos da Comuna Jam. Seria ótimo. Se eu tivesse clones, todo mundo já teria ganhado feedback, gente. Mas... Então, quando a gente rola sucesso, a gente pinta ali de verde, vai no sentido horário. Quando a gente rola e não tem sucesso, alguma coisa dá errado, a gente pinta do outro lado ali de vermelhinho e vai indo no sentido anti-horário. Beleza? São as duas contagens, elas vão se encontrar mais cedo ou mais tarde, certo? Então, assim, esse contador eu fiz aqui um de 8 espaços, eu acho que foi isso, não sei contar, como eu falei. Mas ele pode ter quantos espaços vocês quiserem. Vamos jogar 4 sessões, ele tem 4 espaços. 2 sessões, ele tem 2 espaços, não importa. Ele é uma rodinha em branco, originalmente. Daí tu faz a pizza que tu quiser. Corta a pizza em quantas fatias tu quiser. Mas quando elas se encontram, então vai ser uma por sessão, quando termina ali, elas se juntam, a revolução acontece. E ela acontece, sim. Sem chance de falha. Tá? O que essa rodinha descreve é como. Porque se forem mais coisinhas pintadas de verde, essa revolução ela foi muito eficiente. Ela vai secretamente tomar o poder rápido, sem guerra, sem confusão, tudo completamente sob controle e na surdina. Se ela tiver mais coisa vermelha, vai ter conflito, vai ter mais treta, luta armada, toda uma questão, tá? Mas não importa qual dos lados tenha mais marcações, foi um sucesso, tá? E aí assim, mas não importa então se eu tiver sucesso ou falha as missões? Claro que importa. A questão é que tu tá jogando pra ver como vai acontecer o negócio. Essa é a proposta do jogo. Então, a missão das agentes é que a revolução aconteça com o menor tempo de conflito possível, né? Então, a ideia é que elas tenham mais missões bem-sucedidas, tá? Mas a revolução sempre vai acontecer. E aí eu pergunto pra vocês, até aqui, a falha foi uma opção. E agora a gente chegou na situação que a falha não é uma opção. E aí eu quero que eu vou jogar pra vocês. Por que vocês acham que se em todas as outras instâncias do jogo a falha era uma opção, por que aqui ela não é? Porque se todos os outros contadores podiam falhar, por que esse não falha? Eu gostei que a Mônica, ela aceitou, enquanto isso eu vou ler aqui para vocês no chat, a Mônica aceitou a responsabilidade de ter feito o jogo virar um jogo revolucionário.
O, o Mancha mandou um aqui para vocês entenderam, né? A revolução acontece quando você preenche a sua rodinha. Quinta série. E sim. E aí nós temos aqui as pessoas respondendo a minha pergunta, dizendo que se você falhar, o jogo não acaba. Ou ele acaba, tipo, de um jeito muito frustrante, né? Tipo, beleza, vocês não conseguiram. E ninguém quer isso. E aí o Léo respondeu ali para garantir a experiência temática do jogo. Sim. Tá. No momento que eu decidi que ele ia ser um jogo de espionagem com temática revolucionária, a revolução falhar não era uma opção que eu queria. É o que a Rai falou muito mais pra trás ali, de se eu não quero que algo aconteça, por que eu vou dar chance dela acontecer? Né? Inclusive, a Rai falou ali que não é interessante para você, como designer, postular uma experiência em que a revolução não acontece. Essa experiência implica numa percepção sua como criadora e que isso é inevitável. Sim, para mim, para esse jogo, né, como é o meu RPG que eu tô criando, eu quero que a revolução seja certa. Que de incerteza já basta a minha vida. Então aqui, exatamente, agora eu olhei ali, ó, já basta a vida, vamos ser felizes no RPG, disse a Mônica. Estamos aqui, ó, em sintonia. E é isso. Não é uma opção, porque não era uma opção que eu queria. Em todos os outros contadores e momentos do jogo, a falha era algo interessante para mim. Aqui ela não era. Que, assim, eu não sei vocês, mas eu, enquanto jogadora, ficaria muito triste de jogar 8 sessões, 4 sessões, quantas sessões fossem, para no final você não conseguiu. Você falhou. Né? E eu queria um jogo que tivesse final, porque também podia ser um negócio que tu joga para sempre pra ter sucesso, mas eu também não queria isso. Então, vamos lá. Essa foi a minha história. Espero que, tipo, eu não quis fazer uma palestra para dizer como é que faz, que eu acho que não é tão simples, tem muitos jeitos de fazer, né? Mas eu achei que talvez fosse legal mostrar para vocês, porque quando eu vi os jogos da Comuna Jam e essa questão, eu pensei, tipo, eu passei por isso. Não exatamente no sentido de... Eu passei pelo lado contrário, que o meu jogo ele não tinha falha, mas aí ele também não tinha problema, né? Então eu tive que encontrar a mesma coisa que vocês têm que encontrar de um outro jeito. E eu achei que talvez mostrar como eu fui chegando ajude. Tá? Então a primeira coisa que eu acho que ajuda é focar menos no se vai acontecer e no como ela vai acontecer, né? É algo que o movimento de PBTA usa bastante, que vai descrever, tipo, porque daí tu tem a questão dos... E todos os jogos que têm sucesso parcial vão ter coisas assim. Aqui, né, a história que eu contei, o jogo todo é baseado nisso, né? Ele é todo baseado no como vai acontecer, né? A outra coisa que eu acho que daí encaixa ainda mais com a ideia de movimentos de PBTA é quando tal coisa acontecer, para onde a história vai ir? Para onde ela pode ir, né? Eu acho que tem uma ideia muito importante, que é algo que eu usei muito no Contagem, é que a falha não é final. Nenhuma das falhas do Contagem é final. Os jogadores sempre têm recursos para reverter elas. E isso não tira a ideia de jogo, porque o jogo está em administrar esses recursos e fazer essas escolhas, né? Usar os tropos do gênero de história. O que tu quer pro teu jogo? Pensa na experiência, né? Todas as coisas do Contagem Regressiva, elas são pautadas porque ele é um jogo de espionagem. E aí, a última coisa que eu falei para vocês, ela é pautada porque ele é um jogo de espionagem revolucionária. Se ele não fosse um jogo de espionagem revolucionária, ele podia ter... Tu podia falhar quantas coisas tu quisesse e não importaria. Importa por causa dessa decisão temática, né? Foram vários playtests, inclusive. Sim, alguém comentou ali, imagina tudo isso de playtest. Foram alguns. E muitas pessoas lindas, maravilhosas, algumas que estão no chat que leram e me ajudaram também. Né?
Mas eu acho que, tipo assim, aquela coisa de o que eu quero pra esse jogo, o que precisa pra esse jogo, o que não precisa, o que é interessante, o que não é interessante. O tema do meu jogo, ele foi escolhido pela mecânica, não por mim. Porque eu pensei, tá, essa mecânica, ela faz sentido em qual negócio? Mas o contrário, o pensamento contrário serve também. Nessa temática, que tipo de mecânica eu tenho? Então, assim, se tu tem um jogo todo fofinho, bonitinho, sobre esperançar, sobre coisas amáveis e adoráveis e tudo mais, ele precisa da falha? Eu não tô dizendo que ele não precisa, mas eu acho que é um questionamento a se fazer. Ele precisa da falha como um ponto final na experiência? Ele precisa da chance de as coisas fofinhas só não funcionarem? Porque, assim, se eu sento pra assistir uma história fofinha, uma história bonitinha, sei lá, uma comédia romântica, uma história pra criança e tal, eu meio que tenho o final feliz como garantia. E tá tudo bem. Ninguém senta pra ver um filme da Disney e fica de cara porque eles viveram felizes para sempre. Ou vocês ficam? Porque eu acho que é o esperado. Eu ficaria de cara se fosse o contrário. Eu acharia uma quebra de contrato meio estranha, entendeu? Isso não quer dizer que não vá ter falhas e coisas ruins no meio dessa história, mas eu tenho uma certeza de que vai terminar tudo bem. E aí tem uma questão de que eu coloquei as histórias, todas as imagens de Andor e Rogue One, elas não são à toa, porque Andor era uma prequel de uma prequel. Então em Rogue One eu já sabia que dava tudo certo, e em Andor eu também já sei onde as coisas terminam. Porque eu tô numa prequel de uma prequel. E ainda assim é interessante. Por quê? Porque é sobre como as coisas vão acontecer, né? Então, pensa o como ajuda muito aí da experiência, o que tu quer pro teu jogo e o que tu não quer pro teu jogo, né? Dê escolhas pros jogadores. E quando eu digo jogadores, eu tô incluindo quem tá narrando. Quem tá narrando também é jogador. E valorize essas escolhas. Que foi o meu erro no começo. Eu dei escolhas, mas eu não dei peso para essas escolhas. Eu não dei consequências para elas, elas não faziam diferença. Então, elas são escolhas, se não importa? Eu acho que não. Eu acho que para as escolhas importar, elas precisam ter escolhas. Então, assim, a falha no contagem regressiva, ela não é algo que acontece contigo. Ela é algo que tu tem que deixar acontecer. Mas, às vezes, tu vai deixar, porque às vezes vale mais a pena tu fazer uma coisa. É meio que, imagina que o jogo fosse um negócio de malabares. Tu tem várias bolinhas e tu não pode deixar elas caírem, mas às vezes tu não vai conseguir segurar todas, então tu vai deixar uma delas cair. Qual que vai cair? Talvez tu vá falhar em algum momento ali, em alguma instância, para conseguir sucesso em outra, ou porque vai ser interessante por causa disso, daquilo. Não sei. Eu quero que tu tenha essa escolha, né? Dê recursos interessantes e permite que eles usem esses recursos para moldar a narrativa. Eu acho que é um problema muito grave da falha, porque a falha, ela faz parte das histórias. A gente está acostumado a histórias com falhas, mas elas não podem acontecer em qualquer momento. As falhas, elas vêm quando elas encaixam. E não que tu não possa ter um jogo que a falha é completamente aleatória, eu acho que se essa é a experiência que tu quer, beleza. Mas a gente tá muito mais acostumado com a ideia da falha, ela tem hora e lugar para acontecer. E aí eu acho que quando tu tem recursos que permitem evitar a falha ou aceitar a falha, e que tu tem que administrar eles e tudo mais, é menos frustrante a falha. Porque eu vou deixar ela acontecer, né? O God Save the Queen faz isso, o Rebel R faz isso, o Sétimo Mar faz isso. Tem vários jogos que fazem isso. E é legal justamente tu ter esses recursos, porque daí, tipo, quando a falha. Se a falha. Sabe aquela hora? Acho que todo mundo já passou por essa experiência. Tu teve a ideia. Tu teve uma ideia muito foda. Tava jogando D&D. Tá? Mas tu teve uma ideia muito boa pra resolver o negócio. E aí tu rola o dado pra um negócio que tu tinha mais tudo. Um negócio mais combado safado que tu já tinha. E aí tu tirou um. Não é, tipo, uma das piores experiências no jogo? Porque tu teve toda a ideia, tudo se alinhou, tava tudo certo. Né?
E aí muita gente vai dizer, mas se for isso, então não rola o dado. Beleza, mas por que eu vou criar um negócio que eu vou ter que evitar a mecânica do jogo e não criar uma mecânica que permita que isso se encaixe nela? Né? Outra coisa é recompensa a falha. Porque, lembra daquela coisa que a gente começou falando? Que quando tu tá jogando um D&D da vida, o teu objetivo é o sucesso. E a falha, ela é algo que tu luta com todas as tuas forças para evitar. Né? E a tua missão é tentar evitar ela a todo custo. Desesperadamente lutar contra a falha. Né? A falha vira a tua grande punição. Né? Então, muda muito a dinâmica de jogo quando tu recompensa a falha. Porque quando tu tem que jogar sempre pelo sucesso, tu só faz o que tu é bom. Tu faz sempre, tipo, o jogo fica repetitivo até. Porque por que tu vai tentar fazer algo que tu não é bom? Tu vai fazer um negócio que tu é bom, porque falhar é a pior coisa que pode te acontecer. Se tu falhar, tu nem joga, às vezes. Então, tu joga pro sucesso e não funciona. Se tu pegar um Dungeon World da vida, que tu ganha XP toda vez que tu falha, isso já não é um problema. Tu nunca tem medo de tentar. Porque se tu falhar, tu ganha XP. O que tu tem a perder? Tá tudo bem. E a narrativa vai, ela não para. Ela não é só ruim pra ti. A narrativa segue, tu ganha XP e a vida continua. Ela deixa de ser uma punição, né? E a última coisa, que eu acho que é a coisa mais importante. Se tem uma coisa que a gente vai tirar daqui, se possível, não deixa na mão do acaso o que tu não quer que aconteça. Então, se tu quer esperançar, não deixa a esperança acabar como mecânica de jogo. Se tu quer que seja um jogo sobre as pessoas construírem um mundo melhor, não deixa elas falharem em conseguir um mundo melhor. Tu pode deixar elas falharem em outra coisa. Mas se a proposta do teu jogo é que tal coisa aconteça, deixe que ela aconteça. Não dê a chance de que ela não aconteça. Porque, não, mas a chance é 1%. Ela ainda existe. Tá? Se vocês já tivessem visto a Mônica rolando D6, vocês não têm ideia da quantidade de... Com pouco 6 pode sair num D6. Tá? Me faz ser uma pessoa mais crédula, assim. O que acontece? Ela tá ali que tristeza é verdade. O que eu vou dizer? Né? A Rai comentou ali no chat. É um feedback que o pessoal do S Marches comenta. Que a tentativa de criar um jogo muito mortal e punitivo resultou em menos engenhosidade e mais otimização de ficha e personagem. E, consequentemente, em mais repetição do que é estatisticamente melhor, a melhor escolha possível. Ou seja, um jogo procedural, repetitivo, previsível e chato. Assim. E aí, aquela coisa. Se é isso que tu quer, se é essa experiência que tu quer do teu jogo, tu quer que ele seja repetitivo, que ele seja sobre se matar por um sucesso. Não sei por que tu ia querer isso, mas não sei o que tu tá fazendo. Mas se essa é a proposta, ok. Mas dentro do Esperançar, ela é uma proposta bem complicada. Né? E a Mônica brincou ali, porque realmente a Mônica rola D6 muito mais e D10 muito bem. Eu não sei explicar. Eu não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas é algo que é notável. Né? E eu acho que, tipo, é um pouco essa questão, assim. Né? Então, quando a Jean diz que rebellions, né, que rebeliões são feitas de esperança, essa frase só funciona porque a gente sabe que a rebelião acontece. O impacto que essa frase tem é porque a gente sabe que eles ganham. Se essa frase fosse sobre uma história que eles perdem, ela seria triste. Veja bem. E aí, por fim, eu tenho meu último quote de Andor. Que eu acho que daí eu não vou entrar nas questões filosóficas do Esperançar, eu vou deixar isso para a Flávia, tá? Mas eu queria deixar vocês com esse quote, e esse eu vou ler. Então, eu vou ler por quê? Porque eu terminei faltando 5 minutos para fechar 1 hora,
Então eu tenho tempo de ler. Como recompensa, vocês vão todos ter que ver uma frase de Andor. Desculpa o spoiler, mancha quem mandou tá atrasado. Mas haverá momentos em que a luta parecerá impossível. Eu sei disso. Sozinho, inseguro, ofuscado pela escala do inimigo. Lembre-se disso. A liberdade é uma ideia pura. Ela corre espontaneamente, sem instruções. Atos aleatórios de insurreição estão ocorrendo constantemente por toda a galáxia. Há exércitos inteiros, batalhões que não têm ideia de que já se alistaram na causa. Lembre-se que as fronteiras da rebelião estão em toda parte. E até mesmo o menor ato de insurreição empurra as nossas fronteiras para a linha de frente. E lembre-se disso. A necessidade imperial de controle é tão desesperada porque ela é antinatural. A tirania exige esforço constante. Ela quebra, ela vaza. A autoridade é frágil. A opressão é a máscara do medo. Lembre-se disso. E saiba que chegará um dia em que todas essas escaramuças e batalhas, esses momentos de desafio, terão inundado as margens da autoridade do Império, e então haverá uma a mais. Uma única coisa que quebrará o cerco. Lembre-se disso. Tente. Para mim, o Esperançar, ele é muito sobre isso. Ele é sobre todas as ações terem impacto. Então, nessa lógica, para mim, não existe a falha. Porque tudo empurra a coisa para frente. Então, tu não precisa ser tão otimista como eu fui para pensar num Esperançar. Tá? Tem outras maneiras. A questão é só... A questão é o problema da falha ser não conseguiu. Deu errado. E assim, essa é a falha que a gente não quer, né? Eu acho que é mais do que a falha não é tentar, é a... Não. Tu tentou e tu não conseguiu o que tu queria, mas tu conseguiu alguma coisa. Sabe? Nunca a ideia de, tipo... Exato, é a ideia... Exatamente. Ele tentou e falhou, qual é a lição? Não tente. Que é o que vai acontecer... tu tá jogando um D20, tu tentou um teste de algo que tu não é bom, tu vai falhar, vai se dar mal, não vai ganhar nada com isso, e a tua lição é não rola mais essa coisa. Rola outra. Rola o que tu é bom. Essa é a lição que eu acho que não cabe. Esse é o rolê que eu acho que não é o que a gente quer aqui. E eu vou parar de compartilhar. Que de minha parte era isso. Mas perguntas, críticas, sugestões, comentários, piadas ruins, não sei. Vocês têm alguma coisa aí? Como anda a fala do Fux?